Desta forma, os controladores estarão em funcionamento até o fim de junho. Os equipamentos completaram 9 meses desligados nas rodovias estaduais desde que o contrato anterior chegou ao fim. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. O mercado projeta queda superior a 3% na economia brasileira em 2020. O relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, trouxe uma piora pela 11ª semana consecutiva na projeção do mercado para a economia brasileira em 2020. A expectativa é que o PIB tenha um recuo neste ano de 3,34%. Apesar de intensa queda, ainda não é tão forte quanto o Banco Mundial já trouxe de projeção para o PIB brasileiro neste ano. O Banco Mundial projeta uma retração de 5%. Ainda conforme o relatório Focus, os analistas brasileiros estão projetando uma inflação baixa neste ano com um IPCA de 2,20%. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A mudança vem sempre acompanhada de expectativas, perspectivas e possibilidades. Para mudar, é preciso coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para trilhar novos caminhos. E coragem para assumir novas posturas. A Construtora Sotrim mudou. E mudou pensando em você. Mudou pensando em continuar a oferecer as melhores oportunidades para você morar ou investir. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 12h05. O mundo está diferente, com muitas incertezas sobre o presente e o futuro. Mas o momento está também nos dando a oportunidade de aprendermos mais sobre nós e sobre o planeta onde vivemos. E o que nos move são os desafios para oferecer sempre o melhor e continuarmos com a evolução que sempre buscamos. Joalheria e Ótica Pampa, há 50 anos oferecendo o melhor custo-benefício para você. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. Vem pra Pampa. Qualidade que se vê. Calçadão e Andradas. Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h06:30. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição dessa segunda-feira de tempo nublado em Alegrete. 27 de abril, segunda-feira, dia da empregada doméstica e dia do sacerdote. A frase de hoje é de Blaise Pascal. O pensamento é a nossa dignidade. Tratemos, por conseguinte, de pensar bem, pois aí é que está o princípio da moral. Destaques dessa edição. A partir de hoje, o uso de máscaras é obrigatório em estabelecimentos comerciais e transporte coletivo em Alegrete. Deputado Henrique Fontana fala sobre a situação de pandemia no país. Centro Empresarial está orientando empresas associadas sobre empréstimos bancários. 12h07:30. Destaques do jornal 0 hora. Bolsonaro diz não haver impedimento para amigo do filho vereador comandar a Polícia Federal. Cresce a busca por mediação de conflitos na Justiça do Trabalho. Correio do Povo. Jorge Oliveira está cotado para substituir Sérgio Moro. Covid-19. Lar de idosos de Passo Fundo tem 18 casos.
Jornal do Comércio, venda diária de veículos no Rio Grande do Sul desaba com crise. Agronegócio é essencial para a economia de muitas cidades, apesar da estiagem. Essas informações todas nos jornais. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Fique atento aos dias da 17ª Feira de Outono, em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitido a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda Remates de qualidade. 12 horas 8 minutos e meio. Pablo Marzulo me passando aqui as manchetes principais do site da minuanofm.com.br desta segunda-feira. Última placa do IPVA 2020 vence nesta segunda-feira, 27. Retomada da obra do Parque de Resíduos Sólidos terá investimento de cerca de R$51 mil. Saques em dinheiro do auxílio emergencial começam nesta segunda-feira. Aumentou a procura por ajuda na assistência social de Alegrete. Covid-19, hospital de campanha terá 30 leitos em Alegrete. Uso de máscara passa a ser obrigatório em Alegrete a partir desta segunda-feira. Todas essas informações e muito mais você tem no site da Minuano. É só acessar www.minuanofm.com.br. Também no Face da Minuano, a página da Minuano no Facebook, você tem muitas informações. Acesse lá, facebook.com/minuanofm. 12 horas 9 minutos e meio. Vamos trazer a participação primeira do Legislativo Municipal com o presidente do Legislativo, o vereador Moisés Fontoura, falando de mais uma sessão ordinária online que acontece hoje às 18 horas no plenário. Vereador Gaspar Cardoso Paes. Vereador Moisés Fontoura, presidente do Legislativo Municipal. Boa tarde, Luiz Mário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Minuano. Temos hoje andamento, nas nossas sessões ordinárias do Poder Legislativo de Alegrete, onde continuamos utilizando essa ferramenta que é a sessão online. Possibilita que os vereadores possam participar das suas residências, discutindo, analisando os principais temas da nossa cidade, da conjuntura estadual e também própria conjuntura nacional, tendo em vista aí uma série de acontecimentos que vem nos últimos dias aí norteando as discussões, todos os segmentos da nossa sociedade. Então hoje, a partir das 18 horas, inicia a sessão, aproximadamente ali por 18h30 o pequeno expediente, onde os vereadores terão também a possibilidade de fazer uso pelo espaço regimental ali e abordar as suas atribuições, o que vem sendo feito no seu gabinete durante esse período aí de enfrentamento ao Covid-19, que apesar de todas essas restrições ainda consegue-se fazer alguma atividade aí, dar prosseguimento em algum atendimento de forma online e também, quando há necessidade, até de forma presencial em alguns locais aí do nosso município. Esse é o presidente do Legislativo, vereador Moisés Fontoura. A Minuano transmite o pequeno expediente hoje da sessão ordinária do Legislativo Municipal, presidida pelo presidente Moisés Fontoura. Logo mais, a partir das 18 horas da sessão ordinária, a Minuano transmite o pequeno expediente. 12 horas 11 minutos e meio, do Legislativo para o Executivo Municipal. Passou a valer hoje o novo decreto municipal que obriga o uso de máscaras em todos os estabelecimentos comerciais e transporte coletivo de Alegrete. O prefeito Márcio Fonseca do Amaral concedeu entrevista ao vivo na manhã de hoje ao Rota 97, primeira edição, e destacou que haverá sanções a quem descumprir a lei. Então, a partir de hoje, Luiz Mário, nós temos aí valendo esse decreto que foi assinado na sexta-feira, como tu disseste, no sentido de que a gente possa aos poucos ir retomando nossas atividades econômicas, mas com o cuidado de que não, por conta disso, nós não tenhamos aí um aumento da incidência de casos aqui no município, como nós já temos aí 3 casos confirmados, que felizmente já não tem ninguém mais com a doença em curso, mas que a gente possa manter assim, Então, para que isso possa acontecer, nós temos que todos
sermos responsáveis para colaborar nesse sentido. E uma maneira que nós temos de reduzir a chance de contaminação é justamente utilizando a máscara, né? Então, é algo que não é difícil para ninguém. Hoje nós temos aí essa facilidade de, no momento em que não se encontra no mercado, poder utilizar as máscaras confeccionadas em casas, né? Então tem muitas pessoas aí ajudando, fazendo para a distribuição gratuita, outros vendendo a preços bem módicos aí. Então não tem desculpa para quem sair na rua que não possa utilizar uma máscara, né? Então tu perguntavas com relação à necessidade ou não de utilizar a máscara em deslocamento na via pública. Na verdade não há esta obrigatoriedade. A obrigatoriedade que tem, o decreto é bem claro, é quando tu estás dentro de um estabelecimento comercial, ou quando tu estás utilizando o transporte coletivo, ou estás na parada aguardando o ônibus, porque ali, embora seja um ambiente aberto, existe aglomeração de pessoas. Então, sempre que houver esta aglomeração de pessoas, o interessante é que a pessoa esteja protegido e protegendo o seu irmão que está ali, o seu conhecido, o seu amigo. Então é nesse sentido que a gente pede a colaboração de todos. Táxis e aplicativos estão da mesma forma, prefeito? Desculpa? Táxis e aplicativos também. Sim. A ideia é que todo o transporte coletivo, né, que seja feito, ele tanto público quanto privado, a orientação é a mesma, né? Logicamente, se a pessoa estiver, por exemplo, no seu veículo, com a sua família, não há necessidade de estar todos eles de máscara, mas no momento em que pararam, desceram, chegaram no condomínio, por exemplo, né, onde tem várias pessoas, vão usar o mesmo elevador, se for por caso de um prédio, o interessante é que todos estejam utilizando. Então é sempre nesse sentido de se colocar no lugar do outro, de ver de que maneira pode trabalhar aí reduzindo o risco de transmissão. Então as coisas tendem a fluir direitinho. O pessoal perguntava sobre a questão da multa, o valor da multa, que eu via, acho que sábado pela manhã, a turma aí, o Pablo, o Giovanni comentavam sobre isso, e usando a referência da URMA, né? E o que era a URMA, Unidade de Referência Humanitária de Alegrete. Então, isso aí tem que ter, né? Por lei é obrigatório que, se existe uma determinação, precisa haver uma previsão de penalidade, senão, infelizmente, as pessoas, alguns não cumprem. Mas o ideal é que a gente não tenha necessidade de utilizar isso. É porque precisa ter isso, né? Mas caso todo mundo tivesse bom senso, não precisava nem decreto, né, Luiz Mário? Então é importante que todos colaborem nesse sentido, para que não tenhamos problemas maiores. As pessoas têm mandado muitas perguntas via WhatsApp, via Messenger, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que procede. Então tudo vai muito da questão do bom senso aí, procurando fazer o melhor para que nós continuemos assim com nosso município, um município de tamanho médio e que tem um baixo índice de contaminação quando a gente começa a olhar aí o estado como um todo. Fazendo um resumo, prefeito, é só usar máscara, né? Exato. Saiu de casa, colocou máscara. Se não quiser se incomodar, usa sempre, que aí não tem perigo, né? Não tem, logicamente, as pessoas, ontem me perguntavam, inclusive, quem for praticar esporte, né? Tem academias que eu sei que estão pedindo para os seus clientes ali utilizarem mesmo na academia. Mas, lógico, né, nós temos aí a previsão, inclusive, de quadras esportivas, que realmente aí fica complicado de tu usar. Mas, no momento em que parou, sentou ali, a ideia é que todo mundo esteja utilizando a máscara, no sentido, de, como eu dizia anteriormente, de sempre a gente se colocar no lugar do outro, tentando fazer o melhor aí para diminuir a chance de contaminação. Na semana passada, o senhor em loco averigou a situação do transporte coletivo. O que o senhor analisou, o que o senhor tirou dessa situação do transporte em horário de pico, e o que está definido até aqui? Continua da mesma forma, prefeito? Tem alguma previsão do retorno normal do transporte em Alegrete? Nós tivemos, como eu disse, né, reunidos com as empresas, e precisamos nos basear em fatos, né, Luiz Mário? Então nós temos aí todo o histórico da bilhetagem eletrônica, nós temos aí a opinião dos fiscais do município que acompanham diariamente todas as linhas,
E na sexta-feira pela manhã, inclusive, eu fiquei uma meia hora observando o movimento nas paradas ali na General Sampaio, onde tem um movimento maior, mas não cheguei a ficar, depois das 8 horas, que talvez seja o pico maior que tem. Enquanto eu estive ali, foi muito baixo o movimento, a utilização dos coletivos urbanos, mas o combinado com as empresas é que, a partir do início dessa semana, em aumentando o fluxo de utilização dos coletivos, nós sentamos novamente para rediscutir a necessidade ou não do aumento de carros aí, porque a gente tem que trabalhar evitando aglomerações também, sem também cobrar das empresas algo que é desnecessário, seria um aumento do número de carros se não houver necessidade. Mas estamos conversando, ouvindo a opinião das pessoas, nos mandem sugestões, liguem para a ouvidoria, procurem colaborar também no sentido que a gente possa tomar a melhor decisão aí agora nesse início de semana já. Em relação às máscaras, prefeito, voltando a essa pauta, esse tema, as denúncias, de que forma as pessoas poderão denunciar a falta desse procedimento? Nós temos aí o número que agora me falha de memória, que eu tô na rua aqui conversando com vocês, não lembro de cabeça aqui o número que tem, mas se ligar para o PROCON, se ligar para a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Econômico de Turismo, eles estão aptos aí a dar o encaminhamento necessário para que os fiscais possam ir até o local, verificar a situação e é o que eu dizia também no início, Luiz Mário. O importante aí é que todos tenham consciência da responsabilidade, e o empresário que vai receber o cliente cobrar aí do seu consumidor, o uso da máscara. 12h20. Esse foi o prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Nós estamos para a agenda remates de qualidade. Fique atento aos dias da 17ª feira de outono. Em pista, 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitido a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda, remates de qualidade. Vamos agora com o Minuto Esporte aqui no Rota 97, em sua segunda edição, com Giovanni Freitas. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja tá barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude, que já está funcionando normalmente aqui no centro da cidade. E Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. Esporte Clube Boca Juniors marca um golaço de placa. Direção, jogadores, torcedores do Boca Juniors, o clube de esporte amador aqui de Alegrete, todos estão empenhados na campanha Gol de Placa, que consiste em arrecadar alimentos, produto de higiene e também de limpeza, para repassarem para as comunidades carentes aqui do nosso Alegrete. Importante lembrar que quando o pessoal do Boca Juniors identificado solicitar a sua colaboração, ajude, porque é para uma causa justa. Direção da LAF ainda não tem data para o reinício dos torneios e campeonatos na cidade, e o futebol amador de Alegrete, conforme decreto municipal, está suspenso. O presidente em exercício, o empresário Ramude Maruf, nessa semana pretende se reunir com os demais integrantes da diretoria para traçar algumas ações para a entidade, a Liga Alegretense de Futebol, que hoje tem mais de 4.000 jogadores associados e também registrados. 11ª edição do torneio do Palmeiras continua paralisado, e o torneio, em sua 11ª edição, sob a coordenação do desportista Aparício Ringues, está em sua 4ª rodada, fase de classificação. Pelas redes sociais, Aparício Ringues informou que não tem previsão para a volta dos jogos no campo do Palmeiras. Prática do pádel está de volta na cidade. Nessa semana, a professora Vera Palma, grande incentivadora do pádel na cidade, e também ela descobre campeões dessa modalidade aqui em nosso município. Informou que os treinamentos estão acontecendo nas quadras do Match Point Pádel, na rua Maurício Cardoso. A professora Vera Palma informou também de que as competições locais e regionais estão suspensas por enquanto. Treinamentos para os jogadores da dupla Granal recomeçam no dia 1º de maio. As direções de Grêmio Internacional estão programando com muito cuidado a volta dos treinamentos dos atletas e também a volta do trabalho dos funcionários dos clubes. Tanto o Grêmio como o Internacional já prepararam uma série de exames rápidos para os jogadores que chegarem aos centros de treinamentos.
O esporte aqui na Minuano tem oferecimento à loja Tá Barato pra caramba. Vendendo barato o ano inteiro. A loja Ramude e Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. Horas 23 minutos, 12h23, vamos ao intervalo, já voltamos. Minuano FM. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, edifício Pampatec. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 97,5 Minuano FM. 12h26, 12h26. Ouvinte ligando aqui, relatando a seguinte situação. Hoje ele saiu aqui na zona leste da cidade, ali mais precisamente na Avenida Tiaraju, de máscara, já é um senhor de idade, e ele foi interpelado aí por um pessoal, né? Algumas pessoas que estavam numa caminhonete Hilux, criticando por ele estar de máscara. Ele disse, eu estou fazendo a minha parte, né? Estão me preservando, estão me cuidando. As pessoas não entenderam, desceram da caminhonete e o agrediram, né? Empurraram essa pessoa, esse senhor, né? E lhe ofendendo por estar ali de máscara. Quer dizer, falta de consciência, no mínimo, para não dizer outras coisas, né? Falta de respeito, desrespeito total com a vida, não tem respeito com a sua própria vida, vai ter com respeito à vida dos outros. Lamentável esse tipo de atitude, né? Essa pessoa não pode conviver em sociedade, esse tipo de gente, né? E às vezes não é a pessoa ter um certo padrão de vida, e que quer dizer que a pessoa tem educação. Lamentável esse fato. A gente orientou aqui que esse ouvinte faça um registro, um boletim de ocorrência na delegacia, para averiguar essa situação dessas pessoas aí que praticamente agrediram esse cidadão aí que estava tranquilamente na Avenida Tiaraju, né? Foi fazer uma compra, estava de máscara e as pessoas simplesmente o agrediram com palavras e com empurrões ali na Avenida Tiaraju. Lamentável esse fato. Falta de consciência, né? Pessoa irresponsável ainda quer né, fazer aí ofenderam as pessoas que estão
fazendo a sua parte aí na prevenção e combate ao coronavírus. Estamos para a Agenda Remates de qualidade. É o Rota 97 na sua segunda edição. Vamos agora com o Expresso de Notícias. José Augusto Vargas. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste sábado, 25, um novo boletim epidemiológico. Até o momento, o município não tem casos suspeitos de coronavírus. São 3 casos confirmados com os pacientes já curados. Um grupo de profissionais de enfermagem se reuniu na manhã de dia 14, preocupado com o aumento de pessoas desde a última sexta que têm ido ao hospital sem nenhuma proteção. Eles estão solicitando que as pessoas usem máscaras quando forem em locais públicos e quando precisarem de serviços do hospital, que só façam em extrema necessidade. A Petrobras informou às distribuidoras que vai reduzir o diesel em 10% a partir de segunda-feira, dia 27, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A Secretaria de Saúde recebeu a doação de 1.850 máscaras domésticas confeccionadas pelo Grupo de Voluntários de Escolha Calma. O grupo prevê ainda a confecção de mais 5.000 máscaras para serem entregues nas unidades básicas de saúde, asilos e usuários que necessitem. A ação ganhou o apoio de alguns membros do grupo Mãos Dadas, que colaboram com material e mão de obra. O novo coronavírus provocou pelo menos 204.696 mortes no mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço feito com base em fontes oficiais no domingo, às 16 horas de Brasília. Desde o começo da epidemia ou da pandemia, foram contabilizados mais de 2.929.000 casos de contágio em 193 países ou territórios. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. Boa tarde. 12h29 Rota 97 na sua segunda edição pela Milon, no oferecimento de Agenda Remates de qualidade. Nós vamos agora com o boletim do Estado do Rio Grande do Sul, participação do governador Eduardo Leite, boletim do governo, Diálogo RS. Diálogo RS, tudo sobre o combate ao coronavírus. Bom dia, Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, bom dia. Bom dia, Nara, bom dia aos nossos ouvintes. A gente hoje vai continuar respondendo as questões dos colegas jornalistas aí das rádios do interior do estado. Keller Steglitz, Rádio Progresso de Juí. Universidades do Rio Grande do Sul estão envolvidas na pesquisa sobre a expansão do coronavírus, mas muitos moradores têm se mostrado incomodados com a ideia de receberem visitas e falam em não atender, governador, os pesquisadores, né? Que recado o senhor tem aí para a população, dada a importância dessa coleta de dados? Olha, é muito importante, tem que ser dito aqui para a nossa população, que nós tenhamos essa pesquisa e esses dados. Para tomarmos as decisões mais acertadas, para errarmos menos e acertarmos mais, a gente precisa de dados, de evidências científicas, de informação. É inegável a importância desse estudo de prevalência do Covid-19 na população gaúcha. Tanto é verdade que a iniciativa do governo, que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, logo reuniu as equipes de outras universidades públicas e privadas, conquistou apoio de parceiros privados e também do Ministério da Saúde, que vai inclusive replicar esse modelo em todo o país, aplicando essa pesquisa em 130 cidades pelo Brasil. É uma pesquisa determinante para que a gente possa dimensionar a demanda que vai acontecer em cada uma das regiões e, portanto, quais os serviços que nós temos que ampliar em cada região, sempre de acordo com a necessidade. Com esses dados é que a gente define como é que a gente vai ampliar esses serviços em cada uma das regiões. Para isso, a contribuição das pessoas é fundamental. São 500 pesquisas feitas em cada uma das 9 cidades escolhidas, incluindo Porto Alegre. E é importante dizer que as equipes de voluntários estão devidamente identificadas, usando todos os equipamentos de segurança individual, não tem risco nenhum. E em caso de dúvida, é possível conferir com a Brigada Militar ou com a Guarda Municipal na sua cidade. Se tiver alguma dúvida, liga, que estão todos orientados para poder informar com clareza quais são as ruas, por onde que estão circulando, mas não deixem de atender e de nos ajudar a ter essas informações, porque a gente está pesquisando não apenas as pessoas que tenham sintomas. A pesquisa, ela é válida justamente porque ela não espera que uma pessoa tenha sintomas para nos procurar. Nós estamos aplicando os testes nas pessoas, independentemente de terem sintomas ou não. E é assim que a gente consegue entender melhor quantos nós temos no Rio Grande do Sul de gaúchos que tenham já entrado em contato com o coronavírus. Que as pessoas tivessem essa consciência que é mais uma contribuição que a sociedade pode dar, né, governador? Sem dúvida. Além das doações, é mais uma forma de colaborar. É uma forma de oferecer ajuda, dando informações, dados.
e ajuda muito. Fabiano Eckel, jornalista da Rádio Germânia de Teotônia. O governo gaúcho tem algum plano para auxiliar os empresários, principalmente do comércio, para superar as perdas pelo fechamento? Essa aqui foi uma questão que até a gente já falou num outro momento. Mas né? É importante reforçar, Nara, e é bom que ela seja mais uma vez tratada. Nós conseguimos a aprovação por 90 dias dos pagamentos correspondentes ao ICMS das empresas gaúchas que optam pelo Simples Nacional. Então, as empresas optantes do Simples Nacional terão este período de 90 dias sem o pagamento da parcela correspondente ao ICMS. O imposto que seria pago agora em abril, maio e junho fica prorrogado para julho, agosto e setembro. Aqui no Rio Grande do Sul, os bancos públicos também anunciaram linhas de crédito e renegociação de dívidas que podem auxiliar os nossos empresários nesse momento em que a gente está enfrentando uma situação inesperada, uma crise que não atinge só a economia brasileira, mas também a economia no mundo inteiro. Então, os bancos públicos também foram mobilizados para oferecer prazos de carência sem o pagamento dos empréstimos que tenham contraído e também com oferta de recursos de crédito para capital de giro. O Banrisul, por exemplo, disponibilizou 14 bilhões de reais em crédito. O Badesul liberou 20 milhões de reais para giro de micro e pequenas empresas no setor do turismo, e o BRDE também tem linhas de crédito para as micros e pequenas empresas. Também tem medidas tomadas pelo governo que levam em consideração as análises feitas no Estado, prezando pela preservação da vida e da atividade econômica, que é sempre a nossa forma de atuação. Muito bem, a gente na sequência responde mais perguntas. Aliás, elas estão chegando de todos os cantos do Rio Grande do Sul, que é muito bacana, né? Um bom dia, governador. Muito obrigado. E a gente sempre vai estar aqui informando de forma muito transparente a nossa sociedade sobre o coronavírus, os seus efeitos e tudo que o governo do estado está fazendo para preservar vidas e garantir a saúde e também a atividade econômica do nosso estado. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. 12h35, 12 horas 35 minutos, temperatura na marca de 23 graus. Rota 97 na sua segunda edição. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos trazer a participação do deputado federal Henrique Fontana, do PT, relatando como a bancada do partido está desenvolvendo ações durante a pandemia. Deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores. Sempre é uma alegria, uma honra para mim poder participar da programação da Rádio Minuano e do teu programa do Rota 97. Nós temos que olhar, Luiz, duas ações que devem ocorrer simultaneamente, né, neste momento tão duro para o mundo e para o Brasil. Esta pandemia provavelmente entrará nos livros de história como a pior pandemia do nosso século, se não for do século, será pelo menos a pior de muitas e muitas décadas, né? Ela é uma infecção respiratória diferenciada, de gravidade muito maior e de contagiosidade muito grande. Eu falo isto mais do que como deputado federal, como médico. Tenho lido muito sobre a pandemia, o que ocorreu nos demais países do mundo. Ela já ocorreu, já está no ciclo declinante, portanto, estas experiências é que devem orientar científica e tecnicamente as ações que o nosso país deve tomar. E uma pandemia, ela tem um problema então de saúde pública, sanitário. Toda pandemia causa um impacto muito grande sobre a economia dos países. Então nós temos que ter medidas de proteção sanitária para que se supere o mais rápido possível a pandemia, porque quanto mais rápido ela for superada, quanto menores forem o número de casos, para além daquilo que é o grande objetivo, que é salvar o maior número de vidas possível, e este objetivo ético sempre tem que ser o objetivo número 1 de uma sociedade, também a rapidez e a eficácia com que se enfrenta a pandemia, ela gera menos impacto sobre a economia, né? Então há uma controvérsia, porque o presidente da República, infelizmente, tem incentivado o comportamento anticientífico na questão do resguardo das pessoas, porque a ferramenta mais potente que nós temos, que é fruto do consenso científico global de todos os países que enfrentaram com melhores ou piores resultados, mostram que aqueles que relaxaram, aqueles que atrasaram na questão do isolamento social o máximo possível, foram os que perderam mais vidas e aqueles que tiveram o resultado mais negativo sobre a economia. Digo eu, provavelmente fruto
da negação que o presidente sempre fez do impacto da pandemia, é que o Brasil atrasou a compra de testes. Hoje, quando nós perguntamos em cada uma das cidades o volume de testes disponíveis, o teste para ver se a pessoa está ou não com coronavírus, né? A testagem em massa, como é chamada, que é um dos mecanismos de maior qualidade para poder diminuir a intensidade do isolamento social com segurança de que a gente vai enfrentar a pandemia. O Brasil deveria ter hoje já disponíveis 5, 6 milhões de testes e talvez não tenha distribuído nem 500 mil pelo país afora. Essas são as medidas, né, Luiz Mário, de proteção social e econômica. Inclusive a gente pode falar sobre algumas outras medidas que nós estamos defendendo e que são inspiradas naquilo que todos os países do mundo estão fazendo. Que é preciso virar o disco de lado, como eu digo, né? É preciso mudar a visão sobre a política econômica num momento como esse, porque para salvar a economia brasileira, para salvar a vida dos brasileiros, é preciso investir recursos públicos. E só quem pode garantir as vidas de todos nós brasileiros e garantir o sistema de proteção à economia brasileira é o Estado. Não há, a iniciativa privada não faz isso. Não, nós não podemos imaginar que num momento de crise econômica profunda, por exemplo, só para que se tenha uma ideia, os nossos ouvintes da Rádio Minuano, os Estados Unidos está investindo 2 trilhões de dólares na sua economia. Também, evidentemente, uma parte desse dinheiro, mas é a menor parte, para garantir recursos disponíveis na totalidade da necessidade para as questões de saúde pública. Então, investir dinheiro público nesta hora é vital. E não há que aceitar este discurso, esta fala, como propôs à época, né, o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, diz, olha, nós não podemos garantir mais do que R$200 por pessoa de renda básica, emergencial, né, porque isso vai quebrar o país. Não, o país não quebra. Nós temos que emitir, inclusive, títulos da dívida pública, temos que usar parte das reservas que o Brasil tem 330 bilhões de dólares em reservas, e temos também que ter um pacote tributário emergencial para que as pessoas mais ricas, os altos salários, as altas rendas, as altas fortunas, paguem um tributo emergencial, um conjunto de tributos que pode aí arrecadar em torno de 150 bilhões por ano. 12h40. Esse foi o deputado Henrique Fontana, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos para a agenda remates de qualidade. Fique atento aos dias da 17ª Feira de Outono. Em pista, 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda remates de qualidade. Vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de CAAL Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda na sexta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,32 por bushel, com perdas de 7 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, R$88. No Paraná, em Londrina, também 88. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$89. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 97,50. Oeste Baiano, 82. Em Goiás, Acreúna, também 82. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 91,50. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 42. No Paraná, em Toledo, 37. Mato Grosso, Primavera do Leste, R$40. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 38. Em Goiás, Itumbiara, 39. Rio Grande do Sul, Chapada, R$42. A saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em maio negociados a R$189,45 a arroba. Mercado físico, em Santa Fé de Goiás, R$170,50. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, 181. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$6,40 o quilo.
Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $105,20 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $114 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6 bebida dura, Oeste Baiano R$580, em Franca, São Paulo R$600 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio negociados em 54,93 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,73 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$49. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$60 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul, R$50. Em Pelotas, produto posto, R$61 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. 97,5 Minuano FM. 12h44, não perca a hora, 12h44. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a agenda remates de qualidade. Tempo nublado em Alegrete, temperatura na marca de 23 graus em nossos estúdios. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, no oferecimento de União Gás. Faltou gás, é só ligar 3422-8383. Ligue. União Gás, Liquigás, 3422-8383. Previsão do tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia para União Gás. Olá, ouvintes da Rádio Minuano. A semana começa sob a influência de áreas de instabilidades associadas a uma frente fria. E com isso, a instabilidade pode trazer pancadas de chuva aqui na nossa região. E essas pancadas, eventualmente, podem ser um pouco mais fortes, um pouco mais expressivas ao longo do dia de hoje, em especial entre a tarde e a noite. E atenção, as pancadas podem vir também com esses temporais isolados. Na terça-feira, a mesma condição aqui na nossa região. A expectativa é de um dia em que mistura a presença do sol, mas principalmente pancadas de chuva no período da tarde, que podem vir novamente com trovoadas. As temperaturas seguem um padrão um pouco elevado ainda, variando de 30 a 32 graus entre a tarde desta segunda e da terça-feira. Já entre a quarta e a sexta, aí a tendência na quarta-feira ainda é de alguma instabilidade, mas já perdendo força. Ela deve se concentrar mais no período da manhã. A partir da tarde o tempo vai abrindo por aqui. E aí na quinta e na sexta-feira vamos ter a presença do sol e apenas variação de nuvens por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. 97,5 Minuano FM. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec.
A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. A 17ª Feira de Outono passará em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente com transmissão do Lance Rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto. Se o senhor tem interesse em assistir no local, faça contato com a agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda, remates de qualidade. Minuano FM. 12h48 temperatura 23 graus. Tempo nublado em Alegrete. Nós estamos para a agenda Remates. Fique atento aos dias da 17ª Feira de Outono. Em pista, 2.000 bovinos das melhores procedências da região. Amanhã, terça-feira, dia 28, 1.100 machos castrados e inteiros. Na quarta-feira, dia 29, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou no sábado que o novo estágio de isolamento social preventivo e obrigatório contra a Covid-19 começará nesta segunda-feira até o dia 10 de maio. As pessoas de forma individual poderão sair por 1 hora, mas nada mais do que 500 metros para fins recreativos. E a Prefeitura de Santana do Livramento, na fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul, busca 7 passageiros e um motorista de um ônibus da empresa São João que viajaram de Caxias do Sul até a cidade às 20 horas do dia 15 de abril. A suspeita é que um homem de 58 anos que estava no veículo e testou positivo para coronavírus em Rosário do Sul possa ter contaminado os demais. Os passageiros devem procurar a Secretaria de Saúde de Livramento para orientações. 12h50, ficamos por aqui com o Rota na sua segunda edição. Vem aí o correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat, logo após o Parceria aqui pela Minuano. Boa tarde. Primeiro dia de saque do auxílio emergencial de R$600 é marcado por longas filas e instabilidade no aplicativo da Caixa. Mesmo com mais 2 mortes, Prefeitura de Passo Fundo mantém funcionamento do comércio. Após liberação estadual, hospitais de Porto Alegre voltam a realizar procedimentos eletivos. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h51, a tarde será de céu nublado e temperatura amena em Porto Alegre, agora faz 23 graus na capital. Liberado nessa segunda-feira para trabalhadores de baixa renda afetados pela crise do coronavírus, nascidos em janeiro e fevereiro, o saque dos R$600 gerou durante toda a manhã filas em bancos e lotéricas da capital.
Longas filas e lentidão no sistema marcaram essa manhã nas agências da Caixa em Porto Alegre. Na Restinga, centenas de clientes saíram de casa atrás do auxílio emergencial, tanto no banco quanto nas lotéricas. Nas lotéricas, aliás, sem o código que é gerado pelo aplicativo Caixa Tem, não se consegue retirar o dinheiro. Devido à instabilidade no sistema, os funcionários dos bancos estão consultando os dados do beneficiário. Se confirmar que a pessoa tem direito, o código é impresso, o que aumenta muito o tempo de espera. Na Lomba do Pinheiro, no bairro São José, na Zona Leste, os mesmos problemas foram vistos. A Caixa informa que os problemas no aplicativo se devem ao excesso de pessoas logadas ao mesmo tempo. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 100 agências estão abertas com horário diferenciado, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Amanhã podem sacar os R$600 quem nasceu em março ou abril. Hoje foi para quem nasceu em janeiro ou fevereiro. Da Zona Sul de Porto Alegre, Thiago Boff. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 24 em Santa Maria e 22 em Pelotas e Rio Grande. A nebulosidade predomina nesta tarde no estado. Previsão de chuva no sul e no oeste entre a tarde e a noite. Nas demais regiões, há chance de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas são amenas. O Rio Grande do Sul registrou 3 novas mortes por coronavírus e outros 20 novos casos da Covid-19 nesse domingo. O estado contabiliza 42 mortes e 1.228 pessoas contaminadas, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde divulgadas nessa manhã. As vítimas fatais são 2 moradores de Passo Fundo e 1 de Porto Alegre. Em Passo Fundo, um dos mortos tinha 65 anos, histórico de doença cardiovascular e havia morrido na sexta-feira. O outro caso trata-se de uma mulher de 70 anos com hipertensão e diabetes. A morte aconteceu no domingo. Ambos estavam internados no Hospital de Clínicas da cidade. Já na capital, o novo caso registrado é de um homem de 86 anos que era cardiopata e estava internado no Hospital Porto Alegre. E mesmo com o número acelerado de diagnósticos positivos para o coronavírus e o crescimento do número de mortes, a Prefeitura de Passo Fundo mantém o funcionamento do comércio e demais setores da economia. Ontem foi feita uma reunião do Comitê de Orientação Emergencial da Prefeitura e especialistas entenderam que as medidas restritivas em vigor estão adequadas à situação de Passo Fundo, que já tem 102 casos e 9 mortes. Nesta manhã, o prefeito Luciano Azevedo reiterou esta orientação. O comércio em geral está funcionando, assim como indústrias e construção civil, e bares e restaurantes só podem receber pedidos para levar ou buscar. Shoppings e academias estão fechados. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras para quem for sair às ruas. O prefeito disse ainda que aguarda a definição do governo estadual sobre o distanciamento controlado e voltou a cobrar do estado dados sobre o número de testes, afirmando que a cidade tem mais diagnósticos positivos porque testa mais. Passo Fundo tem 2 focos de contágio, um frigorífico da JBS e um lar de idosos que juntos somam 37 casos confirmados. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. O Hospital Bruno Born de Lajeado está com todos os leitos de UTI destinados exclusivamente ao tratamento da Covid-19 ocupados. O registro foi feito na manhã dessa segunda. A instituição reservou 13 vagas da unidade para pacientes com a doença ou suspeita. A Secretaria Estadual de Saúde confirma 51 casos e 2 mortes no município. O hospital informou que a diretoria está elaborando um plano de ação para os atendimentos na instituição. Ainda nesta edição, com um decreto liberando a atividade da indústria, mais de 39 mil pessoas podem voltar ao trabalho em Porto Alegre. Polícia investiga a ONG suspeita de desviar recursos enviados da FASC para a creche comunitária da capital. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Uma ONG suspeita de desviar recursos enviados da Fundação de Assistência Social e Cidadania para a creche comunitária de Porto Alegre está sendo investigada pela polícia. São apurados desvios de R$41 mil da FASC para uma creche comunitária do bairro Teresópolis, próximo à Vila Cruzeiro. Nessa manhã, a polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na zona sul da capital. Os suspeitos são um ex-contador e um atual representante da ONG que administra o estabelecimento de ensino destinado a crianças
crianças carentes. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre esclareceu que a entidade investigada pela Polícia Civil não é mais parceira da FASC e da Secretaria Municipal de Educação desde 2018. A polícia tenta encontrar o suspeito de ter matado uma mulher de 30 anos no fim de semana em Capela de Santana, no Vale dos Sinos. A filha da vítima, de 7 anos, permaneceu cerca de 12 horas dentro da moradia com o corpo da mãe. O caso é investigado como feminicídio. Para denunciar casos de violência contra a mulher, contate o Disque Denúncia pelo telefone 181. Além disso, aos centros de referência da mulher, delegacias especializadas e a Defensoria Pública. O trecho da BR-116 entre a Serra e Porto Alegre vai ficar temporariamente sem conservação no asfalto. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes rescindiu o contrato de conservação e manutenção em 86 quilômetros da rodovia entre Porto Alegre e Nova Petrópolis e nos primeiros 3 quilômetros da mesma rodovia em Vacaria. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 12 horas 57 minutos. O novo modelo de distanciamento social com as novas regras de funcionamento do comércio e demais atividades deve ser apresentado até quarta-feira pelo governador Eduardo Leite. O governo trabalha agora com a ideia de separar o território gaúcho em até 21 regiões com nível de risco atribuído a cada uma delas conforme a ocupação de leitos e a expansão do coronavírus. O novo modelo deve entrar em vigor no dia 1º de maio. Na última sexta-feira, terminou o prazo para entidades enviarem sugestões sobre o novo regamento. Com o decreto liberando a atividade da indústria, mais de 39 mil pessoas podem voltar ao trabalho em Porto Alegre. O decreto determina que os funcionários fiquem a 2 metros de distância um do outro, reduzindo o número de trabalhadores no mesmo ambiente. Além disso, os turnos não poderão começar entre 6 e 9 da manhã e nem terminar entre 4h30 e 6h30 da tarde para evitar aglomeração no transporte público. Os hospitais de Porto Alegre já podem voltar a realizar procedimentos eletivos. Os hospitais São Lucas, Moinhos de Vento, Divina Providência, Mãe de Deus e Santa Casa estão realizando exames e cirurgias eletivas, seguindo a orientação da Secretaria Estadual da Saúde. Já o Hospital Conceição segue com os procedimentos eletivos suspensos, mas realiza cirurgias oncológicas e de risco. O Hospital de Clínicas está estudando a retomada de serviços não essenciais em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nessa manhã que espera que as eleições de 2020, marcadas para o 1º domingo de outubro, sejam realizadas ainda neste ano ou que sejam adiadas pelo menor tempo possível. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, afirmou, porém, que tudo depende da evolução da pandemia de coronavírus. Se for necessário adiá-las, essa é uma competência do Congresso Nacional, nós estaremos em interlocução com o Congresso, mas o adiamento das eleições depende de uma emenda à Constituição e, se for inevitável o adiamento, que ele seja pelo prazo mais breve possível. Eu desejaria que fosse por algumas semanas, sobretudo desejaria realizar as eleições este ano, em qualquer caso, para que não haja prorrogação de mandatos. O ministro disse considerar inviável, no entanto, o adiamento para 2022, quando estão previstas as eleições nacionais. Em instantes, Bolsonaro diz que o homem que decide a economia no Brasil é o ministro Paulo Guedes. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Em meio aos rumores de que o ministro Paulo Guedes pediria demissão, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o auxiliar é o único homem que decide a economia. Bolsonaro deu a declaração ao sair de uma reunião com Guedes. O ministro afirmou que o governo segue firme com a política econômica de responsabilidade fiscal. Guedes disse que os gastos públicos extraordinários feitos em decorrência da crise do coronavírus são uma exceção na condução da política econômica. Abastece aí. O aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5
95. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos iniciando parceria aqui pela Minuano, canal 975, até as 2h com a boa música do Rio Grande. Já dando um recado aqui para os nossos condutores, nossos motoristas que estão circulando, principalmente no sentido bairro centro-bairro aqui pela Assis Brasil, ali nas imediações da Daltro Filho. A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio da Guarda Municipal de Trânsito, está interrompendo a passagem ali na Daltro Filho, entre a Praça Nova e a Rua Bento Manuel, a partir agora da 1h. O motivo é a limpeza da via para a obra de pavimentação de asfaltamento da Daltro Filho amanhã. Portanto, hoje, a partir da 1h, estará havendo limpeza ali na Daltro Filho, na primeira quadra, entre a Praça Nova e a Bento Manuel, porque amanhã começa já as obras aí para asfaltamento dessa via, dali da Praça Nova até a Ponte do Regalado. Amanhã, primeira quadra, então já vai começar aí as obras na Daltro Filho. 13h03 vai estar interrompido hoje à tarde o trânsito ali na Daltro Filho, primeira quadra da Praça Nova até a Bento Manuel. Pessoal, fique atento aí, os condutores, motoristas aqui do nosso Alegrete. 13h03 Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 991-530303. Nesse 27 de abril, parabéns aos aniversariantes, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. 24 graus a temperatura, tempo nublado em Alegrete. Vamos com as duas primeiras, abraçando os aniversariantes de hoje. Parabéns e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Porca Véia e depois o Baitaca no Parceria, 13h04.